Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho com a Tijuana, é um projeto que começou na Galeria Vermelho e eu entrei na Tijuana em 2008, quando a Vermelho já estava há um ano trabalhando com publicações independentes, editoras, na verdade mais com artistas que se autopublicavam. Naquela época ainda tinham poucas editoras formadas, assim, né? Então era muito mais uma forma de mostrar artistas que faziam seus próprios livros. E aí eu comecei a trabalhar na Vermelho, especificamente no Tijuana, e desde então eu toco o projeto da Tijuana como editora, feira e movimento de publicações independentes. Bom, a Tijuana começou como um espaço para mostrar e comercializar livros de artista, principalmente livros de artista. Tinham outros formatos com arte impressa, tinham também camisetas, cartazes, gravuras, tudo que a gente entendia como arte feita de forma impressa e que não cabia no cubo branco. Então era um espaço que ficava dentro da Galeria Vermelho, em São Paulo. E esse espaço, depois de um tempo, a gente, depois de 2 anos, na verdade, da Tijuana como espaço, a gente começou a fazer uma feira anual. A primeira edição foi feita em parceria com o CNAE, que é uma instituição da França que fazia feira já em Paris, todos os anos, uma feira de arte impressa, e daí a gente fez essa primeira edição em parceria com eles e começou a repetir todos os anos como uma feira da Tijuana na Galeria Vermelho. E a gente foi juntando artistas que faziam suas próprias publicações. Muita gente vinha ver e se identificava também, no ano seguinte se inscrevia para participar, e a gente percebeu um movimento de formação de editoras com esse início da feira, né? Que muitos artistas dividiam uma mesa só e acabavam no final da feira como uma editora ou como um coletivo trabalhando juntos. E isso foi crescendo, depois de 4 edições lá na Vermelho, a gente percebeu que tinham mais inscrições do que lugares para as editoras dentro da feira. E a gente sentiu a necessidade de aumentar. E então no ano seguinte, já era 2013, daí a gente expandiu a feira para a Casa do Povo e triplicou o número de participantes e consequentemente de visitantes e editoras que estavam se formando. Então, e foi um ano que também estava acontecendo já a Feira Plana, no ano seguinte começou a Feira Miolos, então foi uma época de muita efervescência, muita gente produzindo. Depois de alguns anos trabalhando com a feira e com o Espaço Tijuana, veio a pandemia. A gente teve que parar de fazer a feira, né, como todas as outros encontros presenciais também tiveram que ser interrompidos. E nesse momento a gente, na verdade, mesmo com as feiras, a gente já sentia a necessidade de parar por um momento para pensar sobre o que a gente estava fazendo, como veio esse boom efervescente e muita produção. A gente acabava tendo pouco tempo de parar e refletir sobre o que estava sendo feito. Eu estava fazendo as contas, assim, eu acho que em 4 anos foram 31 edições de feiras, das mais variadas que eu frequentei. E eu acho que esse período, que foi de 2016 a 2019, talvez ele possa ser essa fase do boom, porque às vezes tinha feiras acontecendo no mesmo final de semana, uma do lado da outra praticamente, e as pessoas tendo que se dividir, né? Então quem estava em uma ou estava em outra, quando lá no começo o que me falavam muito tinha os aceitos e os não aceitos, e aí os não aceitos iam, né, como público, querendo estar no ano, né, no próximo ano. Quando eu chego, já tem uma diversificação grande que eu mesmo, como pesquisador, tive que começar a escolher. Assim. Então eu ia no sábado a uma, no domingo a outra, e por vezes faltava porque tinham 3, sabe? E aí com a pandemia a gente
a gente organizou alguns projetos, um deles em parceria com a Feira Paraguai e com a Microutopias, a Paraguai que é de Buenos Aires, a Microutopias de Montevidéu. A gente fez um programa de grupo de estudos que chamou Formas de la Ideia. E a gente pensou no processo criativo de uma publicação, a gente dividiu ele em 6 etapas. E cada encontro era sobre uma etapa desse processo criativo de fazer uma publicação. E foi um momento muito rico de encontro, de conexões. A gente reuniu cerca de 50 editoras na América Latina, pensando juntas sobre cada etapa e vendo onde se encontravam, onde se desencontravam. E além do Formas de la Ideia, a gente começou um outro grupo de estudos, que era um grupo de leitura e tradução. A gente selecionou, quando estou falando a gente, para esse projeto do grupo de leituras e tradução, era eu e a Tânia Balduin, que é uma curadora independente, que mora aqui no Rio, mas é holandesa, e ela foi minha parceira nesse projeto para a gente selecionar textos que falavam sobre o ato de publicar de forma independente e que, além do exercício de leitura, a gente faria a tradução desse texto de um idioma para o outro, também como uma estratégia de circulação, pensando que na ausência das feiras, né, que era o grande ato de circulação, né, de você fazer as suas publicações circularem, na impossibilidade da feira, traduzir e transformar esse texto traduzido em uma publicação, que era impressa de forma caseira, e também era um jeito de fazer esses textos e essas ideias de publicar de forma independente serem espalhados. E acho que conforme vai se aumentando a quantidade de pessoas que produzem, vai se ampliando a rede, você passa também a ter uma relação de troca e partilha que também retroalimenta, né, essa produção. E eu acho que isso também é muito bonito, passa a ter um senso de comunidade, né? Surgiu muito na pandemia com alguns projetos, como o projeto de tradução que é a Tijuana, né, na figura da Ana, e outras pessoas acabaram puxando, que são essas produções coletivas com interesse na produção coletiva. Assim, o que eu quero dizer com isso? Nenhuma das pessoas voluntárias que estavam lá participando da tradução, por óbvio, né, o interesse não tinha um interesse monetário, financeiro, nem nada disso, mas de um fazer coletivo, de um pensar coletivo, de ver uma produção coletiva sendo realizada e que vai ser disponibilizada para um público de uma forma gratuita e aberta, né, assim. Então acho que também tem esse outro lado, né? Acho que você acaba fomentando uma forma de produção que é mais comunitária e que pensa de um modo mais coletivo. Não sou eu, o meu livro que eu produzi, olha que lindo. Não, mas olha esse projeto que fizemos coletivamente. Acho que você também tem um rompimento com uma noção de autoria, né? Quando se entende que a publicação independente não está só no objeto, mas está nesse fazer, né? Está nessa partilha de um fazer, está numa partilha de uma forma de se pensar uma produção. E para fazer essa formatação do texto virar uma publicação impressa em casa, a editora Parênteses fez uma parceria com a gente no grupo de leitura e tradução. Nós traduzimos 4 textos e a editora Parênteses transformou eles numa publicação que pode ser impressa em casa de forma gratuita e se espalhar pelo mundo. E aí, por último, um projeto que eu criei com a Raquel Gontijo e a Stephanie Sauer, da editora Bolha, que chama Praça, que é uma plataforma que a gente já vinha há muito tempo sonhando com ela, mesmo antes de ter que parar as feiras. Já era algo que a gente sentia falta, de ter um lugar onde as pessoas que estão fazendo publicações independentes ficassem conectadas e tivessem ali
ferramentas de acesso à informação, uma plataforma de comércio online, de venda online, e também de troca de saberes, né? Então a gente criou algumas áreas dentro dessa plataforma. Tem a loja, que é um e-commerce para as editoras se inscreverem e venderem ali as suas publicações. Tem uma página de financiamento coletivo, que as editoras podem propor um financiamento coletivo para alguma publicação, algum projeto que elas estão criando. E aí tem também as partes de conteúdo. A gente criou um espaço para uma revista online sobre publicar de forma independente. Dentro dessa revista tem classificados que você pode usar para vender e comprar material, impressoras, papéis, guilhotina, tudo que tem a ver com o ateliê de uma editora independente, e que não seja a publicação que já está no e-commerce. Publicar de forma independente, eu acho que dá uma força muito grande para as manifestações culturais possíveis, né? Dentro de uma possibilidade tua de produzir algo que fale, que expresse, manifeste o que você tem para produzir criativamente, artisticamente, dentro de uma possibilidade tanto de recurso quanto de tempo, ferramentas, publicações. Eu acho que elas são formatos bastante acolhedores para as ideias. Pelo menos assim, foi o que a gente observou fazendo as feiras, né? Que muita gente que ia visitar se identificava e se inscrevia como participante, porque via ali uma possibilidade de colocar para fora, de materializar alguma ideia. Em relação às feiras e circulação, elas são fundamentais, né? Aqui, que é onde você tem a possibilidade de encontrar seu público e também outros produtores, e as pessoas também eventualmente conhecerem seu trabalho. Então a pessoa vai lá para ver o trabalho de uma pessoa que ela conhece, e na feira ela tem uma série de outros que ela eventualmente pode vir a gostar, enfim, ter contato. Então, graças às feiras eu consegui a me entender melhor como artista, a entender melhor que a produção do artista consegue ser comunicada dentro do universo da feira. Antes das feiras eu entendia assim, eu podia comunicar meu trabalho como? Numa parede de uma exposição, mas era uma coisa muito fria, não tinha uma interação. No universo da feira não, você está lá, você está conversando com as pessoas que vão lá para ver o trabalho, com outros artistas que estão do seu lado, que estão atrás, que circulam, as pessoas que vão à feira circulam na feira para ver trabalhos, então isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que não é um movimento, é uma movimentação que a gente tem, porque o movimento parece que a gente consegue delimitar, então quem que tá, né? Mas a ideia de movimentação me vem uma coisa meio de twist, meio de redemoinho, né? Que ele vai girando e aí vai aderindo a algumas coisas, outras vão sendo jogadas para longe. Acho que é tentar pensar essa relação de produtor e consumidor completamente difusa. Você não tem mais essa parede, né? Assim, você não tem mais essa diferença de quem está num lado da mesa e quem está do outro. E aí fico pensando na Feira Errante, na última que teve, que não tinha quem estava atrás da mesa, né? E eu acho que isso foi muito bacana também, pensar Tava todo mundo ali lado a lado olhando os trabalhos, né? Não tinha o que estava atrás e o que estava na frente. A mesa, como esse aparato divisor, né? De posições. Então, talvez essa imagem, para mim, talvez fale um pouco desse futuro também, né? No momento da feira, mostrar o que você está fazendo de publicação e explicar sobre as publicações para quem está visitando, e daí ver a mesa do lado que está fazendo também. Todas essas trocas que acontecem no lugar da feira, entre pessoas expondo, pessoas passando, e é o lugar onde são geradas outras publicações também, porque essas trocas
dão ideias, essas trocas dão parcerias, dão pensar junto. Então, você está fazendo algo parecido comigo, o que a gente pode fazer junto? As feiras que vão vir por aí vão ter essas características, assim, vão ter projetos que falam do trabalho coletivo e da reflexão sobre o que é publicar de forma independente.